Olá, aluno do Portal IAD, eu sou Cristiano Gonzaga, promotor de justiça aqui no estado de Minas Gerais, ex-defensor público também aqui no estado de Minas Gerais. Estamos trabalhando aqui o nosso Portal IAD, o tema nosso nesse encontro de titãs, revisão primeira fase da OAB. Muito bem, pessoal, olha só, aqueles que foram nossos alunos, aqueles que trabalharam conosco nesse momento de OAB, de primeira fase, viram os principais pontos, parte geral, parte especial e também aqui alguns enxertos de leis extravagantes. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão, revisão relâmpago. Vocês estão acompanhando aí nossos professores e viram que trabalhamos aqui processo penal administrativo. O professor Barney acabou de sair aqui, estou sucedendo ele para a gente fechar este conteúdo no nosso Portal IAD. Espero aí que Deus me abençoe para que a gente consiga acertar o maior número de questões. Nos últimos certames, acertamos muita coisa aqui no nosso Portal IAD. Espero que não seja diferente, que continuemos acertando muitas questões. Vamos lá? Separei algumas coisas para falar com vocês. Para começar, gente, a parte geral. Vamos lá, começando em tempo e lugar do crime. Vocês que estão fazendo essa primeira fase, um tema muito importante, um tema que sempre leva um pouco de dúvidas, é acerca do tempo e do lugar do crime. Tempo e lugar adotam a mesma teoria? Não, não adotam. Olhem só, se vocês estão acompanhando com o Código Penal, lembrem-se, o tempo do crime, que está lá no artigo 4º, ele vem trabalhar a questão do qual momento. Qual é o momento do tempo do crime? É o momento do resultado ou o momento da ação ou omissão? Tempo do crime, momento da ação ou omissão. Como assim, professor? Atenção, se uma pessoa tem 17 anos, menor de idade, certo? Inimputável, como é que ela responde? Responde, professor, perante o ECA, Lei 8.069 de 90. Responde conforme aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente e não tem pena, tem medida socioeducativa. Ela responde por um ato infracional. Se essa pessoa dispara uma arma de fogo com 17 anos para matar, alveja a vítima, mas essa vítima não morre, vem a morrer um mês depois. Ah, mas o que aconteceu um mês depois, pessoal? Esse cidadão completou 18 anos. Qual? O agente que disparou. O menor atirou quando menor e matou quando maior. Vai considerar o momento da ação, teoria da atividade, ou o momento do resultado, que é o momento da morte? Opa! Porque se for o momento aqui da morte, nós vamos ter que aplicar a ele o Código Penal. Mas se for o momento da ação, ECA, maravilha, ele está entre o céu, ECA, e o inferno, no caso o Código Penal. O que vai acontecer? Teoria da atividade. Leve em consideração o momento da ação. Tempo do crime. Bacana? Lugar do crime, para a gente fechar essa dicotomia que nós temos entre lugar e tempo. Pessoal, em se tratando de lugar do crime, é mais fácil, porque já caiu muito isso na prova da OAB. Em se tratando de lugar do crime, nós vamos ver que existe tanto o momento da ação ou omissão, quanto o momento do resultado ou da consumação. Então, para se dizer, o crime aconteceu onde? Foi no momento da ação ou omissão ou no do resultado? Resposta, tanto faz, tanto faz. Sério, professor? Sim, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, ou teoria mista. Tanto faz. Ah, professor, então vem cá, atenção aqui, você que está aí online, presta atenção. Olha só, quer dizer que se eu der um disparo contra alguém querendo matá-lo no Brasil, aí ele é alvejado no Brasil. Só que esse cara é um argentino. Esse argentino é levado para a Argentina
para lá ser cuidado e morre na Argentina. Eu posso julgar este brasileiro que atirou no argentino aqui no Brasil? Pode, porque é o momento da ação ou o do resultado. Ué, professor, então quer dizer que, no caso Entela, ele pode ser julgado aqui, porque o disparo foi aqui, ou pode ser julgado lá? Pode. Como também, se ele tivesse sido alvejado na Argentina e sido morto no Brasil, consumação no Brasil, e o resultado Brasil, mas a teoria da atividade diz que é o momento da ação ou omissão, Argentina, poderia também aqui julgar no Brasil, porque aqui consumou, ou na Argentina, porque lá teve a ação. Então, há uma possibilidade de aplicar tanto o local do crime quanto o momento da ação ou omissão, quanto do resultado. Isso é lugar do crime. Lugar do crime, crime entre dois países, enquanto que tempo do crime, teoria da atividade. Professor, mas e quando se fala em crimes ocorridos dentro do Brasil? Não é matéria minha, é matéria do nosso querido colega professor Leonardo Barreto. Vocês devem ter visto aí, o nosso colega Leonardo Barreto foi aí e falou um pouco com processo penal para vocês. Artigo 70, eu atuo com isso na área criminal, então eu também me recordo. O artigo 70 fala, diferentemente dos crimes ocorridos entre dois países, o artigo 70, ele diz que é crime no Brasil, entre dois locais diferentes, São Paulo e Rio, vai levar em consideração o momento do resultado. Isso é CPP, isso é teoria do resultado. Mas para nós, aqui no penal, lugar do crime, tanto faz. Ação, omissão ou também resultado. Porque é entre dois países. A minha matéria é entre dois países. Bacana? Essa é a nossa parte geral. Pois bem, outra coisinha que eu separei aqui para falar com vocês foi acerca do crime continuado e do crime material e do concurso formal. Isso aqui, gente, dá muito pano para manga. Por quê, professor? Porque esses três institutos, eles se confundem. São aqueles institutos do concurso de crimes. Concurso de crimes. E aí, eu quero ver rapidamente com vocês aqui o artigo 69, o 70 e o 71. Bacana? Então vamos começar com o 69. Vamos aqui no quadro rapidinho? Olha só. Lembrando que nós temos dentro do nosso Código Penal, concurso de crimes, e aí vem o artigo 69. Vai acontecer o que dentro dele, professor? Aqui vai ser soma. Aqui vai ser a soma dos crimes. Como assim, professor? Atenção aqui em mim. Quando nós temos dois crimes feitos em momentos distintos e que superam, atenção, superam o período de 30 dias. Aí é concurso material. Se eu matar alguém agora, aí dali um mês eu mato outro, dali 2 meses outro. Se passar de 30 dias, eu vou responder somando-se as penas. É o 69, concurso material de crimes. Por exemplo, estuprei A, depois estuprei B, depois estuprei C. 9 meses fazendo crimes dessa natureza. Somam-se as penas, porque passou 30 dias. Professor, além disso, né, se os crimes forem diferentes, aí eu também somo, com certeza. Um estupro, um homicídio, um roubo, um furto, crimes em que os tipos penais são diferentes, você também soma. Porque o elemento do tipo penal, o caput, ele é distinto. Aí você não tem os mesmos elementos, as mesmas elementares. Dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai somar. Se forem iguais, você pode falar em crime continuado, mas tem que respeitar os 30 dias. Então, 2 questões. Não tem o mesmo tipo penal e não tem o período de 30 dias, soma.
é o 69, ok? Mas e se tiver, professor? Ah, bacana, vamos ver de uma vez? Olha aqui. O que não for 69 é 71 e vice-versa. Olha aqui o 71. O 71, pessoal, vai acontecer a exasperação. Olha lá. Exasperação. No caso da chamada exasperação, vai pegar. Ele fez vários crimes, né? Aí vai pegar um crime e vai aumentar de 1/6. Nossa, professor, esse artigo 71 é muito bom. Então é porque eu vou pegar um só crime e aumentar de 1/6? Sim, mas atenção, de vermelho, para vocês lembrarem. Tem que ter, atenção, tem que ter mesmo tipo e tem que acontecer no período de 30 dias. É um benefício muito bom, mas tem que ter esta ideia. Mesmo tipo penal e 30 dias. Bacana, pessoal? Viram isso aí? Fiquem atentos, porque somente se for o mesmo tipo penal e se for aqui no período de 30 dias é que você vai ter crime continuado. Se passar, é o 69, ok? Professor, mas de onde você está falando 30 dias? Porque eu só estou pegando aqui o 71. O 71 aqui, ele não fala desse negócio de 30 dias, professor. De onde você tirou isso aí? Isso é jurisprudência do STJ e também do STF, e que se você pegar lá na ação penal 470, que é o mensalão, o famoso mensalão, que, enfim, está aí na mídia, está aí junto agora com a Operação Lava Jato, eles entendem que crime continuado é aquele que tem o interregno de até 30 dias. Passou, então passa a ser concurso material. É jurisprudência. Professor, tem que saber jurisprudência de cor? Não. Tem que colocar o número da jurisprudência? Não, sua prova é fechada. Ah, então é só saber a ideia dela. Só saber a ideia. Não precisa de saber de cor isso aí, ok? 30 dias e mesmo tipo penal. O que falta, vamos lá para o quadro, o que falta agora é o 70. O 70, gente. O 70 aí é o famoso concurso formal. O 70 é o concurso formal. Ué, o que acontece no formal? Se cair para mim isso, o que eu tenho que lembrar? O formal, pessoal, vai ser... Olha só, ele vai fazer uma conduta... Só que essa uma conduta vai gerar 2 ou mais crimes. 2 ou mais crimes. E aí, professor? Ora, quando com uma conduta ele faz 2 ou mais crimes, é como se fosse com uma cajadada mata 2 ou mais coelhos, não é assim? E como é que funciona? Bom, aí pode funcionar tanto exasperando, exasperação, que nós já vimos como que é. Como pode acontecer a soma. Ué, professor, tem possibilidade de ter essas duas coisas aí? Sim, exasperação e soma. Como, professor? Atenção aqui em mim. Quando é concurso formal, com uma conduta, ele faz 2 ou mais crimes. Vai ser exasperação quando pega um dos crimes e aumenta de um tanto. É igualzinho o crime continuado. Só que a diferença é que no crime continuado, você tem 2 ou mais crimes praticados por 2 ou mais condutas. No concurso formal, você tem
uma conduta que gera 2 ou mais crimes. Exemplo, estou com uma arma de fogo e eu quero acertar o A. Bom, aí eu dou um tiro para matar o A, só que a bala pega de raspão também no B. Lesão corporal em B e homicídio de A. 2 crimes, 129 e 121. Um só ato, 2 ou mais crimes. Como é que fica então, professor? Como é que resolve isso daí? Exasperação. Vou pegar um dos crimes, qual o mais grave, homicídio, e vou aumentar de um tanto pela lesão corporal. Ok? Exasperação. Mas atenção, porque o que cai, sabe qual que é? O segundo. O segundo, professor, sim. Uma conduta, 2 ou mais crimes, mas 2 ou mais crimes que ele queria praticar. Os chamados desígnios autônomos. Opa, como assim? Desígnios autônomos. Quando ele tem dolo, vontade, independente em relação a cada um dos crimes. Professor, dá um exemplo. Mesma coisa. A e B. Uma só conduta, 2 ou mais crimes, certo? Mesma coisa. Só que aí eu vou falar o seguinte. O B, eu também queria matar o B. Vou aproveitar, já que está A e B junto, eu vou mirar meu fuzil de forma que eu vou enfileirar os dois com um só projétil, com uma só bala, eu vou matar A e B. Uma conduta, 2 ou mais crimes. Como é que fica isso daí, professor? Uma conduta, 2 ou mais crimes. Aí, nesse caso, eu vou responder somando as penas. No concurso formal, esse segundo momento em que somam as penas, são os desígnios autônomos. Aí, nós vamos aplicar a soma. É o que se chama de concurso formal impróprio ou imperfeito. De outra feita, o primeiro é o concurso formal próprio ou perfeito, em que pega um e aumenta. O segundo, eu vou somar. São 2 homicídios de A e B, deu um tiro de fuzil enfileirado, vou responder somando-se as penas. Ok quanto a isso? Concurso, então, formal, próprio e impróprio. Muito bem, concurso de crimes. Para a gente fechar essa primeira parte aí, nossa parte geral, quero ver a questão das prescrições. Vamos lá para o quadro? Olha só, tem caído muito, a OAB tem trabalhado isso aqui, que é o tema prescrição. Um tema árduo, né, pessoal? Um tema árduo, em que nós estamos vendo muito. As provas da OAB têm fechado aqui com vocês a prescrição. E na prescrição, lembrar, eu tenho a prescrição da pretensão punitiva, que é aquela prescrição que leva em consideração a pena abstrata, pena máxima abstrata, e a prescrição da pretensão executória, que é aquela que eu levo em consideração a pena já aplicada. Porém, tem uma prescrição que é a retroativa e a superveniente, que de forma excepcional, a superveniente e a retroativa, de forma excepcional, estas duas, gente, lembrem-se, elas vão levar em consideração a pena aplicada. A pena aplicada, as duas. Mas, professor, aplicada, a pena aplicada, e ela é a prescrição da pretensão punitiva? É. Ela é prescrição da pretensão punitiva, uma espécie anômala, mas que as duas são, né? E que levam em consideração a pena aplicada. O interessante é você lembrar onde que ela acontece. Vamos ver aqui então? Olhem só onde que acontece esta prescrição. Lembrando que a prescrição retroativa, ela não pode ter por data momento do crime.
ela só tem recebimento da denúncia para frente, sentença, certo? A prescrição retroativa não se considera do crime e o recebimento da denúncia. Vamos ver aqui, por exemplo, um crime de furto. Artigo 155. Se você pegar o artigo 155, a pena é de 1 a 4. 4 anos prescreve em quanto tempo? Em 8 anos, ok? E o ano prescreve em quanto? Em 4 anos. A prescrição do furto pela pena máxima é 8 e pela mínima 4. Muito bem, vamos supor que entre o crime e o recebimento da denúncia passou 4 anos. Ok? Da recebimento da denúncia até a sentença, passou mais 4 anos. Beleza. Pela pena máxima ainda não prescreveu, certo? Certo. Só que quando chega aqui na sentença, gente, atenção, quando chega na sentença, o juiz, nesse crime de furto, aplica a pena de 1 ano. 1 ano prescreve em quanto, gente? O ano prescreve em 4. Aí o que vai acontecer? O juiz vai olhar para trás, daí o nome retroativa, o juiz vai olhar para trás e vai ver que nesse interregno aqui, ó, prescreveu. Entre o recebimento da denúncia e o dia da sentença, o juiz vai ver, opa, passou o período de 4 anos, que é esse 4 anos que nós temos a prescrição retroativa. Então, ali está a retroativa. Lembrando que aqui ela não pode ser considerada. É o que está no artigo 110, parágrafo 1º. Não se aceita esta daqui. Mas aqui, ok, aceita. Bacana? Essa é a retroativa. Professor, e a superveniente? Muito bem. A superveniente, nós vamos ter aqui, olha só, mesma coisa, crime, recebimento da denúncia, sentença, só que aqui tem o acórdão do TJ, por exemplo, ou TRF. Ou TRF, tanto faz. E aí o que acontece? TJ ou TRF? A prescrição retroativa vai ter em consideração a mesma coisa que a anterior, pena aplicada lá, mesma coisa. Vamos lá, trabalhar com o mesmo crime, furto, ok? Crime de furto prescreve em 8 anos pela máxima e em 4 anos pela mínima. Vamos supor, 4 anos aqui, 3 anos aqui, 4 anos aqui. Bom, a superveniente não pode considerar aqui. Aqui não aconteceu, seria retroativa. A superveniente é aqui. Olha lá, entre a sentença e o Tribunal de Justiça. Professor, então a superveniente, quanto mais tempo demorar para julgar um recurso de uma sentença, seja no TRF, seja no TJ, melhor. Porque até julgar, olha lá, entre a sentença e o TJ, se passar esse período de 4 anos, prescreveu. Então é por isso que os advogados recorrem de tudo. Por quê? E devem fazer isso mesmo, é legítimo, cabe, então tem que recorrer. Se ele conseguir fazer com que o tribunal demore mais de 4 anos para analisar aquela sentença do crime de furto, em que se aplicou a pena de 1 ano, nós temos o quê? A prescrição superveniente. Bacana, pessoal? Essa aí é a chamada prescrição superveniente. Voltando aqui comigo, viram, então, a questão envolvendo a nossa prescrição superveniente e a retroativa. São as que mais caem. Lembrar, sentença TJ superveniente, sentença, recebimento de denúncia, olhando para trás, o juiz olha para trás, retroativa.
As duas levam a pena aplicada, em que pese sejam prescrições de pretensão punitiva. Ok? Indo agora para a nossa parte especial, eu quero lembrá-los de que existe, isso aqui é mais para vocês ficarem antenados. Eu tenho visto aí muita gente falando sobre isso na prática e ainda não se cobrou. O homicídio, gente, parte especial. Eu quero uma atenção especial aqui com o homicídio qualificado. Aqui, gente, pegue aí o 121. O 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado. O inciso 6 e o inciso 7º. O que tem aí, gente? Vocês estão acompanhando com o Código Penal? Vocês vão ser cobrados, lei seca, Código Penal. Pegue aí, matar hoje mulher em razão do sexo feminino ou em razão de violência doméstica e familiar é homicídio qualificado. Inclusive, é uma pena que vai levar em consideração qualificadores de 12 a 30 e vai ser hediondo. Porque o crime de homicídio qualificado é um crime hediondo. Então fiquem com muita atenção no feminicídio, que hoje é qualificado. E o 7º, que é matar agentes de segurança pública. Esse aqui, muito cuidado, porque aí diz no Código Penal expressamente fazer crime de homicídio contra as pessoas dos artigos 142 e 144 da Constituição. Quem são essas pessoas? São os agentes de segurança pública. Matar policial civil, agente da Polícia Civil, policiais federais, rodoviários federais, e aí por diante vai, Força Nacional, agentes penitenciários, parentes dessas pessoas, até 3º grau, seu cônjuge. Sabendo dessa circunstância, que é parente de policial e que por isso está matando o policial porque ele é policial, qualificadora. Nós temos aqui um crime que é qualificado hoje. Então, gente, muito cuidado, porque pode cobrar se é crime hediondo. É crime hediondo. O feminicídio e o matar agente de segurança pública é qualificado. E, atenção, julgado em tribunal do júri. Ok? Nosso colega aí do processo penal, Leonardo Barreto. Então, gente, cuidado. Isso aí é novidade e pode cair. Ainda não caiu. Então, olha lá, se você pegar o 121, parágrafo 2º, 6 e 7º, tem isso aí no código. Lembrando que entra também os parentes, até 3º grau. Ok? E os cônjuges também aqui do policial ou do agente de segurança pública que morreu. Muito bem, homicídio culposo. Outra questão boa para se cobrar. Cuidado, gente, porque o homicídio culposo, eu queria uma atenção especial, porque hoje, matar alguém dirigindo veículo automotor. Olha lá, eu trabalho muito com o Tribunal do Júri. Sou promotor aqui há 10 anos, trabalhando sempre com a área criminal, notadamente Tribunal do Júri. E eu vi muita gente já ser condenada no júri por matar embriagado no volante. E aí essa pessoa foi condenada por crime de homicídio doloso, dolo eventual. Só que em 2014, final do ano, houve uma alteração no 302, parágrafo 2º do CTB. Sabe o que aconteceu? O legislador alçou a uma situação de culpa, matar alguém no trânsito embriagado. Não, professor, calma aí, como é que é? É isso aí. Matar alguém no trânsito, estando embriagado, não interessa se estava em alta velocidade, se estava na contramão, é crime de homicídio no trânsito e é culpa consciente. Não, professor, para, não é possível. Sério? Sim. Mudou. Hoje está sendo tratado isso não mais como dolo eventual. Para mim isso é um absurdo, mas dura lex, sede lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, quando se trata de crime de trânsito, homicídio no trânsito, embriagado e matou, é
culpa, culpa consciente. E qual que é a pena do 302, parágrafo 2º? 2 a 4 anos de reclusão. Aí vem o desfecho perfeito para o advogado. 2 a 4 anos de reclusão? Crime culposo? Sim. Sabe o que vai caber para essa pessoa que mata no trânsito? Vai caber aqui pena restritiva de direitos. Professor, não é possível. Quer dizer, então, que aquele cara que mata no trânsito, além de não responder perante o tribunal do júri porque é um crime culposo, ele vai ficar solto e pode aplicar para ele PRD? Pode aplicar para ele PRD. Porque é crime culposo, se você pegar o artigo 44, qualquer que seja a pena do crime culposo, cabe substituir a PPL, que é essa reclusão de 2 a 4 anos, por PRD. É por isso que ele não fica preso. Porque, olha, como advogado, se você sabe que é o final do processo, o máximo que vai dar para ele uma PRD, como é que você vai, então, antecipar uma prisão preventiva? Como é que ele vai ficar preso em flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva, se ao final ele vai ter uma PRD? Impossível. Por quê, professor? Porque eu não posso antecipar uma pena pior, que é a prisão preventiva, do que aquela que ele teria ao final, que é a PRD. Hoje cabe PRD para o crime de homicídio culposo no trânsito, porque é tudo culpa. Bacana, pessoal? Isso é importante, muito importante, inclusive. E outra questão da parte especial, que eu quero que vocês vejam de suma importância, é a concussão e a corrupção passiva. Vamos lá no quadro? Isso tem caído muito e é por causa da Operação Lava Jato. Pertinência temática aí com a nossa Lava Jato. Olhem só. Quero que vocês vejam. Concussão é o artigo 316. E a corrupção, 317. Corrupção passiva e a concussão. 316, pessoal, é o verbo exigir. Exigir. E 317 é solicitar, aceitar e receber. Vantagem, né? A propina. Muito bem. Atenção, gente. O exigir é impor, é coagir, é fazer com que a pessoa, ela pague uma vantagem para o funcionário público fazer um ato de ofício. Na concussão, que é o 316, você tem que lembrar como se fosse uma extorsão feita pelo funcionário público. Extorsão esta, que se ele está exigindo vantagem para praticar ato de ofício, o particular que der dinheiro, ele é o quê? Vítima. Vítima. Opa! Então calma aí, professor, atenção. No caso da Operação Lava Jato, olha só que tese perfeita que os advogados estão querendo levantar e que tem plausibilidade. Quando os políticos passaram a exigir dinheiro para que a Odebrecht e Andrade Gutierrez, essas empresas, pagassem para entrar numa licitação, eles disseram, os empreiteiros, que eram vítimas, porque eles tinham que pagar, senão eles eram retirados da licitação. Eles estavam como vítimas do Estado, do público, e por isso deram propina e deram mesmo. Ora, se isso for comprovado, os empreiteiros são vítimas, enquanto que os políticos praticaram concussão. Nesse caso, gente, somente os políticos responderiam, enquanto que os empreiteiros particulares seriam vítimas. Concussão é isso, particular vítima e empreiteiro, no caso lá particular, né, empreiteiro vítima, e político autor de concussão. Já a corrupção passiva, vem aqui comigo, a corrupção passiva é um acordo. É um acordo, diferente de extorsão. Um acordo em que, olha aqui, o particular
ele oferece vantagem e o político, ele aceita a vantagem, e aí eles fazem um acordo. Ó, eu vou te dar tantos por cento do contrato e você faz com que eu ganhe esse contrato. Isso aí é que, segundo o Sérgio Moro, nosso juiz aí, entende que aconteceu na Lava Jato. Então, ele está punindo os dois lados. O particular que ofereceu propina por corrupção ativa, 333, e o político que aceitou a propina, 317, porque aí houve um acordo, os dois chegaram num denominador comum, é diferente concussão de corrupção. Concussão, só o funcionário público responde. É uma excelente tese aí para esses empreiteiros que estão presos aí na nossa Operação Lava Jato. Bacana, pessoal? E para a gente fechar aqui, quero só lembrá-los algumas súmulas. É importante você ver súmulas. E aí, eu separei algumas súmulas aqui que eu quero que vocês deem uma olhada, começando com a súmula vinculante 24 do Supremo. A súmula vinculante 24 do Supremo, ela é muito cobrada, porque ela diz que no crime de sonegação fiscal, atenção, gente, crime de sonegação fiscal, para falar em crime, tem que ter tido antes o chamado lançamento definitivo, que vocês viram com a nossa querida professora de tributário. Tem que ter o lançamento definitivo para só depois o Ministério Público fazer a denúncia pelo crime. Não pode o Ministério Público denunciar sem antes ter tido o lançamento definitivo. Se, por exemplo, o Ministério Público não esperou a Receita fazer o lançamento definitivo, saiu denunciando, não tem justa causa para o crime de sonegação tributária, da Lei 8.137 de 90. Bacana, pessoal? É importante essa súmula. E, para a gente ver aqui as súmulas do STJ, eu quero só fazer, isso aqui é rápido, é só vocês aqui anotarem, façam uma leitura. Separei algumas súmulas novas que na prova da OAB cai repetindo a leitura da súmula. Somente fazer a leitura. Anote aí para vocês fazerem essa leitura sozinhos, mas é rápido, que são súmulas que eu acho que podem ser cobradas. Ainda não foram e eu estou com uma intuição que uma dessas pode cair. Súmulas do STJ. Anota aí, pegue no site do STJ, tá, pessoal? Porque alguns vademecums não tem. Então pega no site do STJ. A 567, a 562, a 542, a 536, a 527, a 522, a 512, a 502, 501 e 500. Leiam estas súmulas. Se cair, vai cair ipsilíteres como estar nela. É uma intuição que eu acho que pode cair. De novo, professor. 567, 562, 542, 536, 527, 522, 512, 502, 501 e 500. Qualquer dúvida que tiverem, vamos fazer esta prova amanhã juntos, nessa nossa fase de gabaritando, fazendo a nossa correção ao vivo. E se você quiser acompanhar mais, trocar dúvidas, perguntar, estarei aqui à disposição. Pode mandar e-mail, pode mandar dúvidas no Facebook. Eu estou com o telefone celular ligado o tempo inteiro, via inbox, redes sociais. Olhem só, vamos colocar aqui para quem quiser tirar as dúvidas. Tá aí. Meu e-mail, crisleo12@hotmail.com. Meu Facebook, pode mandar perguntas aí pelo inbox. Tem o meu perfil e minha página, Cristiano Gonzaga Gomes. O meu Periscope, que é o Twitter também, que é @Cristiano Prof. Não é por falta de redes sociais que vocês vão ficar
sem tirar as dúvidas dessa primeira fase, sem tirar dúvidas do aqui amanhã, né, pós-prova, ou quem for fazer a nossa segunda etapa penal comigo, o professor Leonardo Barreto, ficaremos muito felizes. Está aqui disponível para vocês minhas redes sociais. Não coloquei aqui, mas também tenho o Instagram, que é Cris Gonzaga. Cris Gonzaga, meu Instagram, se você também quiser seguir-nos. Então, pessoal, desejo aí do fundo do meu coração uma bênção nessa prova de amanhã. Vá tranquilo, vá aqui sabendo que quem estudou, quem buscou nesses dias, nesses meses, rever, criar aqui um ato de estudo, fazer aqui o estudo diário, fazer aqui as aulas, ler a lei seca, não vai ter nenhum segredo para você. Você vai chegar lá, vai faturar a prova. Você não pode ter medo, porque o medo, gente, ele cria uma barreira invisível que a gente não consegue, não tem nada a segurar na gente, mas a gente não consegue ir. Isso é o medo. Você não pode ter medo. Tem que ter coragem, tem que ter aqui paciência e tem que ter confiança em vocês. Eu confio em cada um de vocês que viram conosco esse nosso encontro de titãs e espero que estejamos amanhã juntos, corrigindo e gabaritando esse nosso exame de primeira fase. Bacana, pessoal? Então, vamos lá, sigam firmes. Até amanhã. Um beijão e um abraço para todos. Boa prova!